a mão, pescoço, cabeça e peito, mas conseguiu levar o carro até sua casa. Vicki Ladron teve queimaduras no rosto e Colby nas costas. Desidratados, eles tomaram uma grande quantidade de água e contaram a história para familiares e amigos. O filho de 21 anos de Betty tentou convencê-la em ir ao hospital para um check-up, mas como nenhum meio de comunicação local mencionou o fato, ela decidiu esperar. Eu queria que fosse naquela noite mesmo. Eu lhe contei o que houve e eu disse, se formos para um médico, vão achar que ficamos loucas. E fui dormir. Passei mal a noite toda. Na manhã seguinte, quando acordei, havia grandes quantidades de cabelo no travesseiro e eu tinha bolhas no meu rosto. Por vários dias, as mulheres se recusaram a procurar a ajuda médica com medo de que não acreditassem nelas. Mas, como o estado de saúde de Betty piorou, elas mudaram de ideia e os três procuraram um hospital. Não sabíamos que estávamos tão mal. Quando chegamos ao hospital, o garoto contou tudo. Mesmo tendo eu ameaçado de bater nele, mas ele contou. Ele disse que nós podíamos não contar, mas ele contaria tudo aos médicos. Os médicos ficaram espantados com a fonte das estranhas queimaduras de Colby, Vicki Ladron e a mais atingida dos três, Betty Cash. A doença que ela teve 3 semanas depois de sua exposição foi um caso clássico de ferimentos por radiação. Ela perdeu pele e cabelo no lado exposto, ela teve vômitos e diarreia e todas as reações que se esperava e no tempo certo. Não acredito que ela tenha inventado ou mentido sobre sua doença, especialmente porque, sem saber tudo, foi acontecendo no tempo exato. Havia queimaduras de 2º e 3º graus por exposição à radiação. Eles ficaram me perguntando onde eu tinha me queimado. Não tinha a menor ideia de que o objeto era a provável fonte de radiação. Na época, eu só sabia que radiação era usada para tratar câncer. Betty ficou hospitalizada por mais de um mês por causa dos ferimentos. Depois que recebeu alta, ela não pôde mais trabalhar e foi forçada a fechar seu restaurante. Desde o início, ela só teve perdas. Ela gastou tudo que tinha com a doença causada pela radiação. Há anos eu lhe ministro medicamentos para ajudar em sua recuperação. Mais tarde, ela teve um câncer de mama e teve de fazer uma mastectomia. Ela não tinha seguro-saúde e ninguém quis fazer seu seguro-saúde naquela época por preço algum. Os ferimentos de Vicki Ladron e de Colby não foram tão graves, apesar de continuarem a ter problemas de pele nos olhos. Desesperadas, as mulheres escreveram para o senador Lloyd Bentsen e o congressista Charles Wilson para pedir ajuda médica e uma explicação. Eu recebi uma resposta de Lloyd Bentsen e Charles Wilson dizendo que devíamos ir o mais rápido possível até a base aérea de Bergstrom e contar tudo o que acontecera e que eles nos ajudariam em tudo que fosse necessário. Eles disseram que haveriam médicos lá que nos ajudariam. Nós fomos até lá e eles nos trataram muito mal. As autoridades da base aérea de Bergstrom disseram que não sabiam nada sobre o incidente e que a única saída seria processar o governo dos Estados Unidos por perdas e danos. Estranhamente, os militares tentaram várias vezes comprar o carro de Betty Cash, mas ela se recusou. Quando a notícia do acontecido se espalhou pela cidade, Vicki e Betty foram abandonadas por seus vizinhos. Um pastor ofereceu-se para ir até a casa de Vicki Ladron para rezarem sozinhos, mas ela não aceitou. Foi então que elas decidiram pedir ajuda para a comunidade de ufólogos. A seguir, 18 anos depois do incidente original, um outro pesquisador de OVNIs tenta desvendar o mistério que ronda este misterioso contato. Em março, Mundo convida. O inexplicável. Betty Cash e Vicki Ladron foram ridicularizadas e ignoradas desde o seu suposto contato com a aeronave desconhecida. Mas a comunidade de ufólogos recusou a deixar o caso morrer. John Schuessler, engenheiro aeroespacial e diretor da Mutual UFO Network, também conhecida como MUFON,
uma organização internacional de pessoas que acreditam em OVNIs, que estudam e investigam aparecimentos. As mulheres entraram em contato com ele várias semanas depois do incidente. Schuessler ficou curioso, mas cético até conhecer Betty Cash. Ela tirou a peruca e havia várias falhas em seu couro cabeludo. Eu fiquei chocado e disse, acho que algo muito sério aconteceu com você e, se for sincera e honesta comigo e me der a informação que estou procurando, vou apoiá-la até o final. Quis falar com as outras pessoas envolvidas no caso. Liguei para Vicki Landrum e falei com ela e seu neto Colby. E perguntei-lhes por que foram direto para casa depois do incidente. Elas me disseram que eu tinha de entender o que acontecera. Elas eram pessoas saudáveis e corajosas do Texas. Quando algo acontece, elas não correm para pedir ajuda. A senhora Landrum me disse que sempre resolvia seus problemas e que nunca procurava médicos, ia a hospitais ou tomava remédios. Quando eu ficava doente, ela sempre dava um jeito. Foi o que aconteceu dessa vez. Convencido de sua história, Schuessler concordou em buscar explicações. Fomos ao local do incidente. Elas não tinham mais voltado lá. Levamos uma de cada vez e ambas nos apontaram o mesmo lugar, apesar de não terem mais voltado por estarem muito doentes. Andamos pelo local e cronometramos e entendemos o que aconteceu. Olhamos a estrada e as árvores que foram queimadas. Notamos a reação delas ao voltarem ao local. Elas ficaram abatidas e choraram. Elas estavam com medo e não queriam estar ali. Decidimos deixá-las voltar para casa e começamos a andar pela estrada. Schuessler começou a andar pela área procurando testemunhas para o acontecimento. Sua investigação revelou que um policial e sua esposa viram helicópteros militares no céu no dia 29 de dezembro de 1980. Havia outras testemunhas civis que sabiam bem como era um helicóptero e podiam descrevê-los. Só os militares usavam helicópteros daquele tamanho nos anos 80. Pedimos a verificação dos arquivos do Exército. Fomos completamente desprezados. Parecia que aquelas pessoas não existiam e que a informação não existia. Foi assim que começou nossa busca por mais informações. E foi uma longa investigação. Apoiados na Lei da Liberdade de Buscar Informações, em 1982, Schuessler conseguiu o que ele considera ser a prova cabal do caso, o relatório oficial militar sobre a reivindicação das mulheres. Eles consideraram a história delas verossímil. Com a ajuda de Schuessler, as duas mulheres contrataram um advogado. Para mim, a história parecia verdadeira. Conheci pessoas que inventaram histórias. Eu não acreditei que elas fizessem isso. E as provas também contradiziam isso. Quase 6 anos depois do suposto incidente, Betty Cash e Vicki Landrum acreditavam que elas conseguiriam algum alívio. Elas moveram uma ação contra o Estado e a audiência preliminar foi marcada para o mês de agosto em 1986. O governo federal não tinha nenhuma ligação com este fato. Não podíamos provar que o governo estivesse envolvido no caso. Só podíamos provar que as mulheres estavam feridas, mas não podíamos provar quem as havia machucado. Então o juiz decidiu não aceitar o caso. Elas perderam as esperanças. Betty Cash e Vicki Landrum acabaram deixando o Texas para tentar esquecer as dolorosas memórias de sua aprovação. 18 anos depois do acontecimento, depois que os jornais esqueceram a história, um outro pesquisador de OVNIs ainda busca respostas. Estamos chegando a Dayton, no Texas. Há um mistério aqui. Já fiz pesquisas e investigações, já me envolvi em investigações de homicídios e há provas e testemunhas oculares e, como investigador, acredito que as respostas estejam ali e acredito que acabaremos resolvendo o mistério sobre o que aconteceu na noite de 29 de dezembro de 1980. A picture of what transpired on December 29th, 1980. Ken Storch é um policial no subúrbio de Denver. Ele é membro do Mutual UFO Network e um ex-sargento da Força Aérea Americana.
Enquanto servia às Forças Armadas, ele diz que foi obrigado a assinar um documento militar que o proibia de discutir os incidentes envolvendo OVNIs. Sua participação relutante num suposto disfarce do governo o fez solidário ao problema de Betty Cash e Vicki Landrum. Betty Cash, Vicki Landrum e Colby vieram por aquela curva e se confrontaram com o desconhecido. Era um objeto brilhante em forma de diamante e emitia o que elas dizem ser uma chama, ou uma luz muito intensa, ou uma fonte de energia. De acordo com Betty Cash, Vicki Landrum e John Chisler, quando a nave desceu do céu, irradiou um calor intenso, derretendo o asfalto e contaminando a área toda. Isto caracteriza um contato clássico. Estamos no nível 0. Isto realmente aconteceu. Ground zero where it happened. This is it right here. John Schuessler visitou o local 3 semanas depois do acidente e notou as mudanças na estrada. Fomos até lá um tempo depois e a estrada estava reformada completamente. Contatamos todas as empresas de recapagem da cidade e do estado e todas responderam que não haviam trabalhado lá. Há testemunhas que viram pessoas trabalhando na estrada e que seus caminhões não traziam identificação. 6 semanas depois, a mesma equipe voltou e mexeu na estrada novamente, removendo uns 10 centímetros da superfície. Se olharem atentamente nesta área de 100 a 120 metros, verão que há concreto misturado ao asfalto e a textura muda completamente. E é só nesta parte da estrada, e não na estrada toda. And asphalt, and the texture changes dramatically, and it's just in this one section. I mean, it's not like it's the whole roadway. Stort notou que as mudanças feitas no asfalto da estrada correm paralelamente a um grupo de pequenas árvores na beira da estrada. Estas árvores são jovens comparadas com as outras que devem ter uns 40 a 50 anos de idade. Mas a falta destas árvores aqui indica que elas foram removidas. Por quê? Os investigadores acreditam que o exército americano reformou a estrada para esconder as provas do inexplicável contato de Betty Cash e Vicki Landrum. Acredito que ainda existam provas para serem descobertas e espero mesmo que, ao mantermos o assunto sempre em evidência, sempre pressionando, nós conseguiremos obter respostas e trazer testemunhas que dirão que estavam aqui e que pilotaram os helicópteros e que sentem muito pelo que aconteceu com aquelas 2 senhoras. É importante que os grupos civis continuem investigando os acontecimentos até que não tenham mais razão para isto, porque o governo fará declarações. Quando as pessoas fazem contato com OVNIs, precisam da ajuda de alguém que lhes diga que não estão ficando malucas. As autoridades da NASA e da base aérea de Bergstrom se recusaram a comentar sobre o caso. Betty e Vicki acham que o governo mentiu sobre seu envolvimento desde o início. Eles acabaram com a minha saúde, arruinaram a minha vida. O que mais podem fazer? Matar-me? Talvez até quisessem fazer isso, mas sou tão teimosa que vou continuar aparecendo e lutando enquanto houver um resto de vida em mim. Será que Betty Cash e Vicki Landrum são vítimas de um projeto militar secreto? Haveria uma conspiração que esconde provas relacionadas ao que aconteceu na noite de dezembro de 1980? Elas levaram o caso para a justiça e perderam o processo no Tribunal Federal. Elas não conseguiram provar que o que aconteceu com elas foi provocado por uma ação do governo. Elas ficaram empolgadas. Lembrem-se que somente 10% de todos os casos de contatos com OVNIs têm fundamento. Muitas vezes, pessoas informam uma coisa sabendo que não é verdade. Os investigadores de OVNIs veem muitas coincidências no caso para ser uma armação. Qualquer outra radiação poderia ser provocada, mas é a combinação dos fatos, onde se tem testemunhas oculares, outras testemunhas e mais os exames médicos que provam que os 2 casos aconteceram exatamente ao mesmo tempo. Este caso tem todas estas evidências.
Acredito que Betty e Vicky fizeram um contato. Minha intuição diz que o governo está envolvido até o pescoço. Temos que pressionar o tio Sam para colocar as cartas na mesa para que possamos ter todas as informações. Os críticos dizem que a comunidade de ufólogos está pressionando o governo para obter respostas que simplesmente não existem. Se você não obtém uma quantidade de provas suficientes para que as pessoas façam uma análise objetiva, não importa se você acha que teve a experiência ou quantas lembranças você tem sobre aquilo, as pessoas não estão sendo cruéis quando dizem que não podem continuar a investigação. Elas estão sendo realistas. Os céticos discutem as teorias de conspiração que rondam muitos dos casos de OVNIs e dizem que o governo não tem razões para esconder a verdade. Depois do fato, você pode maquiá-lo e fazer dele uma coisa muito estranha e desconhecida. De acordo com minha experiência, os militares não mentem sobre essas coisas. Eles se preocupam com sua imagem. Em primeiro lugar, o governo tem todo o interesse de mentir. E segundo, o governo mente de verdade. Temos toneladas de provas que demonstram que eles foram pegos com a boca na botija. O incidente com os negros no Alabama, que foram submetidos a exames estranhos, e os soldados que foram levados para o deserto nos anos 40 e 50, que foram submetidos a uma explosão atômica e depois abandonados. Eu diria a este senhor, papo furado. A seguir, um alto oficial militar se volta contra o governo e exige que se revelem os segredos sobre os OVNIs. O inexplicável. Nos Estados Unidos e no mundo todo, pessoas que acreditam em OVNIs se encontram para contar histórias, trocar informações e compartilhar a indignação da má vontade do governo em comentar estes fenômenos misteriosos. Um dos maiores críticos contra o comportamento do governo é o major aposentado Robert Dean. Ele ocupou um alto cargo na OTAN nos anos 60. Dean diz que viu um documento ultra-secreto militar que continha informações sobre incidentes com OVNIs. Ele diz que isto quase provocou a Terceira Guerra Mundial. O documento basicamente lidava com os estudos da OTAN sobre a veracidade das informações sobre os OVNIs. Existiam inúmeros objetos metálicos circulares sobrevoando a Europa. Eles voavam informação e desapareciam dos radares da OTAN sobre o mar da Noruega. Este assunto quase nos levou à guerra com a União Soviética pelo menos uma dúzia de vezes naquela época por razões estranhas. Quando percebi que isso era a realidade e não um mito ou uma lenda, isso causou um impacto em mim que acho que nunca me recuperei. Dean e sua esposa Cecília formaram uma organização para educar e formar pessoas para irem à audiência nos congressos sobre o assunto. O Stargate International é literalmente uma organização internacional que se dedica basicamente a uma coisa: trazer à luz a verdade sobre os OVNIs e as informações sobre atividades extraterrestres que têm sido escondidas, decididas e negadas por tantos anos pelo nosso governo e por todos os governos neste planeta. Chegou a hora do governo americano dizer a verdade às pessoas. Nosso objetivo é influenciar o governo, a convencer o Congresso a manter audiências sobre este assunto. Talvez eles nem precisem soltar informações sobre OVNIs modernos, mas que, pelo menos, nos deem material sobre eles para que nós possamos trabalhar. Robert Dean acredita que a política adotada pelo governo de ocultar informações viola os direitos de cidadão garantidos pela Constituição americana. Fiz um juramento de defender a Constituição dos Estados Unidos até a morte. Não fiz o juramento à toa. Não participei de um punhado de guerras, algumas com razão definida, outras não. Está claro para mim que a credibilidade de nossa Constituição está ameaçada por estas mentiras e disfarces por 50 anos de decepção. Dean acredita que o governo tenha centenas de histórias que poderiam ser contadas sobre os contatos com OVNIs. Segundo Dean, uma entrevista coletiva do Exército para a imprensa em 1997, revelando fatos sobre um acidente com uma nave alienígena em 1947 em Roswell, no Novo México, foi uma decepção.
Temos orgulho deste relatório. Em nossos escritórios, achamos que ele responde logicamente uma quantidade enorme de perguntas. Veja o absurdo que a Força Aérea disse recentemente sobre o caso Roswell. Primeiro era um balão, depois não era mais um balão, mas depois era um balão mesmo, mas de um tipo diferente. Depois disseram que estavam lançando bonecos. Isso foi há mais de 10 anos. Eu diria para vocês, seus telespectadores, que vocês não deviam mais aceitar esse tipo de coisa. Estaria o governo dos Estados Unidos escondendo segredos sobre os OVNIs e vida extraterrestre de seus cidadãos? Eu tive acesso ao arquivo ultra-secreto, o mais secreto de todos eles. Não acredito que o Exército possa fazer segredo de certos assuntos por um longo período de tempo. Principalmente segredos que muitas pessoas queriam saber a resposta, como os OVNIs. Muitas pessoas reclamam do que as Forças Armadas fazem ou fizeram, mas eles não conseguem provar nada. A comunidade de ufólogos acredita firmemente que o governo americano está escondendo os segredos e as provas destas visitas de extraterrestres. Estamos do lado de fora da Área 51. Há uma aura de mística que a envolve. Ninguém sabe quem toma conta dela, já que o governo nega a existência dela. E mesmo assim, ela é uma das mais secretas bases do governo no mundo e fica aqui no meio do nada. Eu acho que em algum lugar do deserto vamos encontrar ossos enterrados, literalmente. Talvez a nave acidentada da história que ouvimos, lemos, e de alguns depoimentos, mas ainda não temos as provas físicas do acidente com um disco voador na Área 51 em mãos e não podemos mostrar para o resto da comunidade. A maioria dos céticos, mesmo admitindo que haja inteligência extraterrestre no universo, não acreditam que algum contato já tenha sido feito. OVNIs existem. As pessoas veem coisas que não podem explicar. Isto sempre acontece, aconteceu e acontecerá. Sempre haverá OVNIs enquanto houver coisas neste universo que não soubermos explicar. Não acho que devamos ser negativos em relação a isso, pois qual seria a vantagem? Se alguém puder saber como é a tecnologia deles, nossa única maneira de recebê-los será em paz. Senão, teremos que nos render. Acredito que já tenhamos feito contato e que estejam andando neste planeta como nós andamos. Talvez no milênio que se aproxima através de mudanças sociais e governamentais, nós conseguiremos aceitar aqueles que conseguem chegar aqui e aqueles que já chegaram e ainda nem percebemos. Para a comunidade de ufólogos, a questão não é se fizemos contato, é quando. Estes observadores do céu continuarão a olhar as estrelas e a pressionar o governo na busca de provas irrefutáveis da existência de uma nave alienígena. Para o resto de nós, a verdade sobre quem e se alguém habita os céus e que segredos o governo esconde, provavelmente ainda estarão distantes e o segredo continuará inexplicável. No meio do